Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, Dinão Cardoso. E o que mais nos conecta hoje aqui? Filosofia, né, Filosofia? Mano? Hoje, olha aqui. O pensamento nos conecta. Hoje eu trouxe um filósofo aqui pra você discutir de verdade. Não Você fica se pagando aí sozinho, que você é filósofo, hoje... e não tem ninguém pra você discutir aqui. Até hoje não veio, né? Tá, até hoje não veio ninguém. De verdade, então. E é um cara aqui. Talvez hoje sim. Já li livro dele. Já leu? Já li livro dele. Ele não leu o livro seu. É porque eu não escrevi ainda, né? Tá guardado lá em casa. O cara figuraça tá aqui conosco, empresário, filósofo, escritor, peregrino, o que mais, Beto Colombo? Tudo bem, Beto? Tá bom, tá bom, né? 3 papéis, mas eu sou avô também, né? Pô. Sou avô, sou pai, e acho que fui um bom filho também enquanto meus pais estavam vivos. E um bom amigo. É isso, então? Bom amigo, principalmente de mim, né? Tá. Um bom amigo pra mim. Beto, prazer em receber. Sempre prazer, tem algumas pessoas que são ótimas amigas pro outro, né? E quando elas cometem um erro, elas se punem, elas se machucam. E isso eu tenho constatado, inclusive nas caminhadas, né? Mas e se fosse outra pessoa que tivesse feito isso? Não, aí tinha perdoado, eu teria dito, não, tudo bem, acontece. Tá, e por que tu não faz isso contigo? Então eu acho que eu sou um bom amigo pra mim. Seria a parte do amar ao próximo como assim, né? Você não consegue amar o outro se tu não te amar, né? Tem que te amar primeiro, né? Beto, por que a gente escolhe que algumas coisas nos ofendem mais do que outras? Porque tudo é uma escolha, pô, a gente que escolhe. Aí tu estás numa linha um pouquinho mais estoica, né? O estoicismo é que diz... Já vamos mergulhar na filosofia. Vamos lá. O estoicismo diz o seguinte, assim, que o grande problema da humanidade é que eles querem controlar aquilo que não tem controle. E aí vem o sofrimento. Por exemplo, nós acordamos no final de semana passado, nós estávamos aqui na fazenda e chovendo. Tu pode tomar uma decisão de reclamar que tá chovendo, ou tu pode acender uma lareira nesse frio e curtir o frio. Ou ficar dizendo, poxa, agora domingo que eu poderia fazer uma caminhada, tá chovendo, reclamar do tempo. Eu posso controlar o tempo? Não posso controlar, então como é que eu vou me estressar com isso? Eu posso controlar a economia mundial? Não, por que ficar reclamando da economia mundial? Então, eu posso reclamar, e principalmente, eu posso controlar a opinião do outro, mas eu posso controlar a minha. Então, se eu tenho controle sobre a minha opinião, sobre a minha mente, e eu não tenho controle sobre a opinião do outro, então por que eu quero controlar aquilo que não tem controle? É aí que gera o sofrimento. Isso é estoicismo, puro estoicismo. O estoicismo é uma linha de pensamento bacana, assim, construtiva, né? Outro dia, Beto, eu estava conversando com uma pessoa no outro programa que a gente tem aqui, e sem ofensas, o nome do programa, todos os dias 5 da tarde aqui na 92. E aí eu fiz um comentário, assim, pelo que eu entendi com ela, né? Você tem a prateleira lá de vários filósofos, você escolhe aqueles que você quer estudar, aqueles que convêm para tua linha de pensamento. Eu tenho uma visão assim, de que quando você vai estudar filosofia pela filosofia, você tem que ler de tudo. E é lógico que tem as coisas que vai aplicar para sua vida ou não. Como que você encara isso? Por exemplo, a gente tem alguns filósofos que são muito negativos, né? Schopenhauer, por exemplo. Você também absorve o conteúdo desses filósofos, ou você escolhe aquilo que você vai ler também para o teu crescimento pessoal? Assim, eu sou um filósofo clínico e como filósofo clínico a gente estuda todas as linhas filosóficas, porque cada filósofo que escreveu, que desenvolveu a sua tese, ele falou o quê? A partir dele. Então ele achava que a humanidade funcionava conforme ele funcionava. Só que cada pessoa funciona diferente uma da outra. O pensamento dele era o ponto zero. Então, por exemplo, assim, só que Arthur Schopenhauer, embora seja um filósofo negativo, para baixo, pessimista, né? Pessimista, ele parte de uma linha que vem de Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas.
das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Complicado isso, né? O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Mas olha como é simples isso. Ele está dizendo que a medida não é o outro, a medida é a minha. A medida não é Deus, a medida não é a sociedade, não são as macroconcepções, não é a igreja, a medida é minha. E se a gente jogar isso para... Nós temos aqui duas feras de rádio aqui, tá? O Mano e o Dino. Se a gente pegar agora aquela menina que está ali na frente, estagiária, eles dizem, vem aqui, agora você vai fazer o programa Humanos. Olha, não seria o mesmo peso fazer o programa? O peso não seria esse? Só que para você tem um peso, para ela tem outro peso. Isso é tradução do que Protágoras queria dizer. O Arthur Schopenhauer pega essa filosofia que é pré-socrática, cara, pré-socrática, e ele diz assim, olha, tudo que é assim para você, é assim para mim. Então, quando alguém te xingar, alguém te disser algo que tu não concorda, que você não é assim, você só diz assim, isso é assim pra ti, não é assim pra mim. Eu posso votar na pessoa de direita e defender a direita, ou a outra pessoa pode defender a esquerda e achar que a esquerda tá certa. Só que é assim pra ela e é assim pra mim. Não quer dizer que é para todos. Então entra aqui na filosofia da singularidade. Cada pessoa funciona de um jeito. Então, quando a gente estuda filosofia clínica, a gente estuda todas essas linhas filosóficas para saber como as pessoas funcionam diferente uma da outra. Tu tem 2 filhos, um de 6 meses, mas eu tenho e um de 6 anos. Eu tenho um filho de 40 e um de 36. Eles são completamente diferentes na maioria dos tópicos de como eles funcionam. Um é bem extrovertido, de conversar, o outro é mais analítico, um é mais fazedor, o outro é mais observador. E aí que tá o molho, eles são diferentes. Agora, se eu quiser tratar eles iguais, eu estou cometendo um grande sacrilégio, porque eles são diferentes. Então, filhos se trata diferente, filhos se educa diferente. E pessoas, eu não tenho que mudar outra pessoa, eu tenho que respeitar a pessoa conforme ela funciona. Se ela funciona diferente de mim, eu não preciso querer transformar ela a mim mais semelhante. Eu só tenho que respeitar o jeito dela ser. Ô Beto, mas você, enquanto filósofo clínico, você estava falando para mim que recebe muitos questionamentos. O pessoal acaba mandando muita pergunta para você. Toda pergunta precisa de uma resposta? Não precisa, não. Não precisa. Todo problema precisa ser resolvido, Beto? Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Silêncio. A pessoa perguntou. Às vezes a gente pode perguntar, por que você está perguntando isso? Leva para a racionalidade. Por que você fez essa pergunta? Às vezes ela só está querendo que a gente diga aquilo que ela quer escutar, e às vezes ela não está pronta para escutar isso. Não porque seja ignorante ou não seja intelectualmente, não, porque ela funciona diferente. Vamos dizer assim, um filósofo, ele precisa ter um tópico importante, pelo menos, que é a epistemologia, ou seja, gostar de aprender, a busca pela sabedoria. A filosofia já é isso, né? O amigo da sabedoria. Então, um filósofo, ele precisa conhecer essas linhas, não para se sentir mais do que o outro, mas ao contrário, para ele se abaixar. Medicina. O médico, ou seja, ele precisa remediar, se abaixar, ficar na altura do paciente. Para a filosofia não existe paciente, existe partilhante. Tu falou lá, aqui tem alguém para debater. A filosofia não debate, ela dialoga. Entendeu? Senão, vamos dialogar com esse filósofo. Isso não quer dizer que nós vamos concordar. Ô Beto, mas eu converso com ele, Dino, a gente conversa muito aqui, né, Dino? A gente acaba conversando muito, discutimos muito, e geralmente depois da discussão a gente vai tomar um café. Né, que é a melhor parte disso. Da discussão. Mas a gente fala, cara, que tem pessoas que você não consegue conversar, Beto.
Não dá, cara. Você começa a conversar e já vira agressão, o argumento vira agressão. E por que isso acontece, cara? Porque algumas não estão preparadas literalmente para ouvir algumas verdades? Às vezes a gente trabalha isso os filósofos falaram de interseção de estrutura de pensamento. Tem algumas pessoas que elas têm muito a ver com a tua estrutura de pensamento. Então, por exemplo, vamos pegar um casal que fica mais fácil. Tem um homem e uma mulher que se uniram, se conheceram durante 3, 4, 5 anos e eles têm alguns pontos em comuns que isso fez eles se unirem, casarem, formarem uma família, por exemplo. Então, quando eles se aproximam um do outro, você que está me ouvindo aí, quando você se aproxima da sua esposa, ou você, esposa, se aproxima do seu marido, vocês conversam sobre o quê? Eu converso sobre os filhos, eu converso sobre os amigos, sobre as nossas viagens, sobre os amigos que a gente almoça junto, janta junto, eu converso sobre vinho, eu converso sobre música. Esses são os pontos de interseção, aquilo que une o casal. Só que isso, digamos assim, é 15, 20% da sua estrutura de pensamento. 85%, a Maria é diferente do José, o José é diferente da Maria. Quando é que o José se separa da Maria? Quando o José quer transformar a Maria conforme ele funciona, a sua imagem e semelhança. Quando a Maria quer que José funcione conforme a Maria. Um casal, quando se faz uma terapia de casal, tem que focar naquilo que une a pessoa. E numa sessão de terapia de casal, a gente vai colocando elementos que têm a ver com os dois em interseção. Então tu vai aumentando os pontos de interseção. E aí, quando aumenta esse ponto de interseção entre duas pessoas, a gente até adivinha o pensamento do outro. Daqui a pouquinho a gente vai falar algo, ele diz, nossa, eu estava pensando nisso. Por quê? Mas isso muda também, né? Porque às vezes no início do casamento, a cola que uniu os dois era uma. E aí, com o passar dos anos, essa cola já não fez mais sentido, porque já não estava mais relacionado com os objetivos de cada um. Mas não tem um lance da tolerância também? Não, mas tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem casais que se conheceram na igreja, não interessa a igreja, se conheceram na igreja. E qual era a cola ali? Era porque, como os dois estavam muito apegados à igreja, então eles admiravam o outro pelas qualidades que eles tinham dentro daquele contexto religioso e vice-versa. Os dois casaram, com o passar do tempo eles se afastam da igreja. Então a cola, e aí eu não estou falando de Deus, eu estou falando da igreja mesmo, dos procedimentos ali. A cola já não é mais a mesma. Então eles já começam a despertar interesse por outras coisas. E aí o outro não acompanha mais naquela mesma linha de pensamento. Então é aí que eu digo que a cola talvez pode ser mudando. E aí ele vai procurar isso talvez em outra pessoa que criou uma outra conexão. Sim, isso é comum acontecer. Mas um ponto de interseção só é muito pouco para sustentar o casamento. Esses tempos um pai disse assim para mim: o meu filho está namorando com uma moça tal, o que você como terapeuta sugere para ele não errar com essa menina? Eu tava pensando em dar uma viagem para eles tal, para eles ir para fora do Brasil, para eles ficar juntos, o que tu acha disso? Eu assim, olha, isso é uma ótima ideia, mas não dá para eles ficar uma viagem para eles ficar num hotel 5 estrelas, num resort. Diz para eles ir fazer o caminho de Santiago junto. Diz para eles pegar uma mochila e ficar em albergues, em hostel. Porque aí é capaz de aparecer todos os demônios e todos os santos dos dois. As conexões vão partir dali, né? Vão partir de verdade. Dali, né? Aí vai aparecer. É muito fácil se amar, às vezes, não... Porque aí vem a bebida, vem... É diferente. Então, esse processo de conhecimento de uma pessoa e outra... E nós estamos falando de interseção simples. Uma pessoa mais uma pessoa. Só que a pouquinho vem os filhos. E vem a sogra. E vem o sogro. E vem o cunhado. Tudo são interseções. Ou positiva ou negativa. Ou equivocada, né? A gente não sabe o que está acontecendo.
E não tem aquele lance assim, ó, de por exemplo, eu tenho amigos já que se encontraram nessa situação. O cara, ele é infeliz solteiro. Ele não é um cara bem resolvido, ele tem ali doenças emocionais mal tratadas, mal curadas, né? E aí ele procura um cônjuge para ver se ele resolve a vida dele. O que você acha disso? Eu acho que se uma pessoa não está feliz sozinha e ela procura uma outra pessoa que às vezes também não está feliz sozinha, qual é a matemática que pode dar certo? Mas isso é comum. Se juntar menos com menos, dá mais menos, né? Sim. Matemática. Serão assim, aí nós estamos dependendo de algo externo para resolver uma questão interna. E acontece a mesma coisa, às vezes o casal já tá casado, tá infeliz e quer dar um outro passo, quer ter um filho para ver se traz ali alguma liga no casamento. Mas é isso aí para mim, Roberto. Mas tem quando o cara deposita isso, um filho para salvar um casamento, aí cara, daí aí você... Mas é mais comum do que a gente pensa, cara. É mais comum, por isso que tem criança aí largada. Às vezes salva, né? Às vezes salva mesmo. Porque a intercessão muda, né? Muda. Aí são os dois agora focados numa criação de um filho. Mas será que salva mesmo ou só segura? Mantém? Mantém. E qual é o problema disso? E se vai que o sonho da mulher é ter uma família, é ter filhos? Mas o melhor é um casamento feliz com amor, né? Mas daí agora você está indo para uma outra questão filosófica. Para que tem que ter feliz com amor, Beto? Por que tem que ser feliz e com amor? O amor é uma coisa muito nova pra gente depositar. Mas é melhor, não é? Melhor um casamento feliz com amor do que um infeliz segurado só por uma criança. Que tipo de amor? Quando a gente estuda os tipos de amor, vocês vão se surpreender com a quantidade de amor que existe. Por exemplo, se nós pegarmos o amor cristão, cara, é tão simples quando Jesus disse para amar o próximo, amar o amigo, mas amar o inimigo também. É o ágape, né? O amor ágape, que é o amor cristão. Você sabe o que significa o amor cristão? O cara te sacaneou, te fez um mal e tu não devolveu o mal para ele. Tu queria o bem para ele. Então é o seguinte, assim, ó, pensa naquela pessoa que tu diz assim, eu acho que eu não amo aquela pessoa, eu me separei dela, eu acho que eu não amo. Você quer o mal dela? Se você não quer o mal dela, você ama, é o amor cristão, não querer o mal do outro. Simples isso. Eu acho que ele vai além. Eu acho que ele vai além porque a lei do amar o próximo já estava no Velho Testamento. Depois Jesus repete no Novo Testamento ali Aonde no Velho Testamento? Sim, nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tem que amar o próximo. Ok. Né? Tá lá. Depois amar a Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Não, aí é novo. Não tá nos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pois eu te dou um novo mandamento: amar o próximo. Isso, tá, não, tudo bem. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando Jesus fala e amar o próximo como eu vos amei, é que tem uma extensão aí. Jesus amou ao ponto de dar a vida, né? Aí a questão é essa: será que a gente vai amar o próximo ao ponto de dar a vida? Amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela? Acho que essa é uma grande questão. Olha, gente, vocês não imaginam o que uma pessoa faz por amor. Eu vou dar só um exemplo. Tu tens 2 filhos, né? Você tem filhos? Tem um de 18 anos. Ok. Tá louco pra se livrar já? Já. Quer se livrar do filho? Tá louquinho. Ok. Vou fazer o caminho com ele. Vou pegar o teu filho de 6 anos, tá? Tá, vai lá. Primeiro eu vou pegar o de 6 meses. Tá com dor de garganta, dor de ouvido, tá com febre em casa e tu tem que vir trabalhar. Tu trocaria a febre, pegaria a febre dele, a dor de garganta, a dor de ouvido pra ti, para ele ficar em casa bem? De olho fechado. Isso é recíproca de inversão. De olho fechado. Agora é o seguinte, o de 6 anos tá com uma doença, você trocaria e diz assim, você fica e eu vou. Você faria isso? Também. É isso que Jesus está dizendo. Isso. Ele trocou. Agora com o que eu quero dizer que é muito comum isso. Sim. O amor continua vivo. Isso que é legal, cara. O amor tá aí. Então, mas esse seria o verdadeiro amor? Patriotismo. Esse seria o verdadeiro amor? Esse é um tipo de amor. É um deles, você fala. Tipo. É um tipo. Tá. Por exemplo, eu atendi um casal muito legal em Florianópolis. Muito legal. E daquela região ali
Indaial, são bem italianos assim, né? E a conversa era que estavam se separando. Um casal de empresário estava se separando, tal. E a pergunta que ele fez assim, ele disse assim: eu quero me separar porque você não me ama mais. E a mulher italiana ficou brava, né? Mas como que tu diz isso? Ele assim: todos os dias eu digo pra ti que eu te amo. Você nunca me disse que eu me amo, que me ama. Aí dizendo assim, começou a chorar, né? Começou a chorar, ficou brava. Ela assim: eu levanto às 6 da manhã para fazer pão para ti. Eu lavo a tua roupa, eu que corrijo teus textos, eu que... E foi dizendo assim: diferente tu, então eu acho que tu não me ama. Quando é que tu fez algo para mim? Paulada, né? Pra me agradar. Né? Pô. Ele assim: mas eu digo que te amo. Eu assim: e eu mostro que eu te amo. Tá. Então, para algumas pessoas, o amor é expressividade, é declaração. Para outras pessoas, é fazer, é cuidar. O amor é cuidado. E aí, o que o terapeuta fez nesse momento aqui? Só fez uma tradução. Olha só, olha como é que ela te ama. Aí ele diz assim: e olha como ele te ama. Quer dizer, vocês se amam por formas de amor diferentes. Tudo isso tem nome, tá? Não quero entrar isso aqui porque são nomes. Vamos ficar assim. Aí tem o amor do desejo, o amor da falta, né? Aí nós estamos lá que é o amor grego, nos dois né? lados da laranja, tal. Que vem lá da mitologia grega, né? Vem lá da mitologia grega e o Fábio Júnior fala sobre isso. Eu queria te perguntar outra coisa, cara. A gente tá falando muito de conexão. Você tá falando de conexão, de pontos em comum, de conversão e tal. Quando o santo não bate, quando o santo não bate, o que significa, Beto? Porque eu perguntei isso para um amigo espírita, ele me deu uma resposta muito boa. E eu quero saber qual é a tua resposta. Eu pergunto para várias pessoas diferentes. Gente, isso é tão simples, é tão comum isso. Um pai com certeza ama mais. Um pai que tem 4, 5 filhos, com certeza ele tem os filhos preferidos deles. Às vezes é 1, às vezes é 2, às vezes é um filho e uma filha. Só que ele não diz isso. É o que tu falou, que o santo bate. Um pai gosta mais de um filho do que o outro. Gostar mais, nós estamos fazendo conta. Não, ele ama diferente. Ele quer o mal daquele filho? Não, olha só, ele tem um amor ágape para outro, e para outro ele tem intercessão. Quer dizer o seguinte, que tem tantos pontos comuns com aquele filho e não tem com o outro. São pontos de intercessão. Então, quando a gente analisa uma estrutura de pensamento de uma pessoa, são 28 linhas filosóficas. 28 tópicos de uma estrutura de pensamento. Cada pessoa funciona por 4, 5 tópicos, que são os tópicos importantes e determinantes. E às vezes esses tópicos importantes e determinantes são os mesmos do filho. E é diferente do outro filho. Por isso que o santo não bate. E exemplos não faltam, né, gente? Por exemplo, e as estruturas, elas vão se depurando, né? Eu adorava antigamente sentar numa mesa para falar de negócios. E eu tinha muitos amigos de negócios. Esses amigos continuam se reunindo para falar de negócios. Eu é que fui embora. Então, por exemplo, quando um casal se separa, que o marido se separa e ele tem um monte de amigos, ele diz: agora eu descobri quem são meus amigos mesmo. Porque só um ficou, os outros todos foram embora. A pergunta é: quem foi embora? Nós estamos aqui na 92 FM. Isso é uma onda, né, de 92 FM. Aqui, ok? Uma pessoa, quando se separa, ela pode vir para 84 de FM. É outra linha. Uma outra vibração. Outra vibração. Ela veio para baixo ou foi para cima. Agora os amigos passou a ser da balada, passou a ser das viagens. E aquelas pessoas, elas continuam naquela vibração ali. É isso. Não tem a ver com
Às vezes a gente vai longe, quer acreditar em algo que às vezes não existe. Coisas sobrenaturais, assim, energia. Às vezes o cara vira amigo do inimigo porque começou a estabelecer um ponto em comum para se fortalecer contra uma outra causa. Não tem coisa que une duas pessoas do que o ranço de uma terceira. Mas não tem um negócio da energia. Também, você não acredita na energia? Porque às vezes a energia, a vibração e até o cheiro da pessoa, aí eu não tô falando de coisa sexual. Mas aí você tá falando de biologia também. Não, mas tem. Às vezes até isso. Mas também é uma linha da filosofia, né? Você acredita nisso, nessa energia também? Com certeza. Cheiros. Pode botar uma venda nos meus olhos e um filho entra e o outro entra. Na hora. E eu sinto isso desde que eles nasceram. O cheiro é diferente. Por mais que eles tentam tomar banho e botar perfume, chegou perto. Você sabe quem é? Eu sei quem é. E minha esposa também. De longe eu sinto o cheiro dela. Chega outra pessoa, é outra pessoa. E eu sinto até hoje. Um pouquinho menos por causa da idade, né? Roberto, mas a energia, quando você tá em casa com alguém, mesmo sem você ver a outra pessoa, você sente a pessoa em casa contigo, cara. Cuidado com pessoas que vocês levem para dentro da casa de vocês. Isso aí, pessoas que são vampiras, elas sugam. E não é porque são maldosas, não. Aquilo que nós falamos, porque elas vibram diferente, elas estão em outro patamar, às vezes elas estão ali para querendo algo e tu não tem isso na tua estrutura de pensamento, de contabilidade existencial. Olha, eu fiz isso, tu me dá isso, eu fiz aquilo, tu me... Amar para ser amado, olha outro tipo de amor, o amor por escambo, amar por ser amado. O amor deveria ser o amor pelo amor. Que história é essa de... Isso não é amor, isso é troca. Mas todos nós, no fim, não queremos uma troca? Será? Eu não quero tô te troca. Perguntando. Eu não quero nada disso. Eu amo por amor. Mas você não vai... Amor por amor. Não mas você não vai se conectar ou não vai com alguém... Eu sempre acho isso, que, por exemplo, os nossos amigos... Você sempre vai ser amigo de verdade de alguém que vai te dar algo em troca. E o algo em troca aí não é bens materiais, não é isso. Mas é pra ter essa troca mesmo. Pode ser uma conversa, pode ser um conhecimento, pode ser... Entendeu? O cara te entrega alguma coisa e é por isso que você... Não existe isso. Não. Você acha que absolutamente não existe isso? Isso existe para algumas pessoas. Mas tu pergunta se isso existe em mim, não existe em mim isso. Mas, por exemplo, teu círculo de amizades, não sei o tamanho que é de amigos muito próximos, sei lá, pode ser 20, 30, pode ser 5. Você nunca avaliou isso? Pô, eu gosto desse cara por quê? Ele é meu amigo por quê? O que ele me dá em troca? Talvez a gente não faça essa contabilidade, mas eu acho que tem isso. Se eu fizer uma conta de eu sou amigo... Não tô falando de coisa material, tá? Não é isso. Se eu fizer assim, eu sou amigo daquele cara lá porque eu estou indo por uma linha racional. Mas amizade tem a ver com razão? Razão é lógica, é conta, é números, é dizer porquê. Nem tudo se responde pelo porquê. Não, mas na verdade, se você botar razão no meio, você tá botando interesse no meio. Aí a razão é o interesse, quer dizer, eu sou amigo pelo que eu tenho interesse. Para que serve a razão? Serve para comprar esse microfone, serve para comprar essa água, serve para comprar um carro, para fazer conta. Não serve para mais nada, cara. A razão é um tópico da estrutura de pensamento. E tem gente que diz assim, não, deixa eu raciocinar aqui. Raciocinar é pensar com a razão. Mas vamos lá. Então, mas deixa eu pensar com a razão, porque senão os patrocinadores vão fugir daqui. Então deixa eu deixar uma pergunta para ele responder no próximo bloco. Não é Deus que incentiva isso quando tu diz que tu tem que amar a Deus porque ele vai te dar a vida eterna? Ele não tá comprando a tua amizade com isso? Beto responde na volta. Vai Beto Colombo com a gente aqui no Manos Radio Show hoje. Que programa, hein? A gente já volta aqui na 92. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos aqui na 92, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. Dirão Cardoso, o que mais nos conecta hoje? Filosofia nos conecta. Quem está conosco aqui? Beto Colombo com a gente aqui num papo maravilhoso. Tá bom, né? Faltou só um charuto e um vinho. Opa. Faltou um charuto e um vinho, não é? O filósofo fuma cachimbo. Cachimbo. Você sabe por que um filósofo fuma cachimbo? Não, por quê? Porque se tu fizer uma pergunta, eu vou pegar o fumo, vou botar dentro aqui, eu vou pensar 10 tipos de resposta
para É para ajudar a pensar. Você tem um E amortecedor. aí eu vou é isso? escolher a melhor resposta e vou dizer assim, olha, sobre essa tua pergunta, Tá. só que nesse mundo corrido que nós estamos hoje, nem o que o meu pai dizia, pensa 3 vezes antes de responder, é isso, cria 3 hipóteses antes, não aí depois se arrepende, né? Lá na filosofia a gente chama isso de ação, hipótese e experimentação, que é tudo dentro da nossa mente. Então o cara diz assim, olha, eu estava passando na praia do Rincão ali, ó, e tinha um golfinho encalhado, um golfinho grande, cara, agora, perto do meio-dia. Tá vendo o golfinho? Tu tá vendo o golfinho? Na minha mente eu tô imaginando. Isso, tudo na mente. O que você faria? Aí tu arruma 3 hipóteses, né? Se tu, pela forma que tu responder isso aí, eu sei qual é o caminho do teu pensamento. Então, eu chamaria o corpo de bombeiro para ir lá. Opa, essa pessoa, ela tem o tópico 1, como o mundo me parece, ela precisa das macroconcepções. Aí ela cria mais uma hipótese, bom, eu vou lá jogar água em cima dele, eu vou tentar tirar, ela não usou razão, como é que ela vai tirar um golfinho sozinha? Aí eu vou chamar gente, e aí ação, hipótese, experimentação. Isso é o caminho do pensamento. A razão pode fazer parte, às vezes, mas se uma pessoa não faz essas hipóteses, possivelmente ela não usa a razão, é o que vem na mente. E se o tópico determinante dela for emoções, por exemplo, ela pode te xingar, ela vai agir por impulso, que é exatamente o que o estoicismo diz, que olha, não haja por impulso. Nunca. Tem um abraço pra você aqui, mano. Tem um abraço pro nosso Marcelinho Goulart. Tá aí o nosso filósofo da marcenaria. O filósofo da marcenaria, tá incomodando a gente aqui. Mano, o Beto deve ser um cara massa pra tomar umas. Eu acompanho o Instagram dele, bem legal. Lembro de quando ele vendia massa plástica lá na marcenaria. Olha só, e o Felipe, filho dele, também é um baita cara. Um abraço pra família. Eu vou pintar minha casa com anjo. Aí puxou o teu saco também. Já puxou o teu saco também aqui. Já deu uma puxada no saco aqui. Ô Beto, mas essa parte, o Dino fez uma pergunta, você não vai responder? Qual é a pergunta? Você falou que. Vamos lá. A gente estava nessa discussão de amizade por interesse, mas escambo. Que é meio no subconsciente, você faz isso de maneira inadvertida, né? E aí a pergunta que lançamos é, será que Deus não nos acostumou dessa forma, quando Ele quer a nossa amizade, a nossa obediência, a nossa serviência, prometendo a vida eterna, prometendo algo em troca? Olha, não é o que São Paulo diz, nós somos salvos pela fé e pela graça. Não tem troca aí. Se eu fizer tantos bens assim, isso, mais isso, isso é contabilidade. Isso é conta. Então quer dizer que é fácil ir pro céu, né? Eu posso fazer diversas, mas se eu fizer mais, vai botar numa balança. Cara, isso é um pensamento aristotélico, que vem de Tomás de Aquino, que resgata Aristóteles dos gregos. Mas antes disso tem um cara chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele resgata o pensamento platônico. O cristianismo é neoplatonismo, né? O que é Platão? Platão diz que existe esse mundo denso aqui, cidade dos homens, esse mundo denso, que é o mundo sensorial, só que existe o mundo das ideias, e lá no mundo das ideias tudo é perfeito. Então um homem e uma mulher se juntaram aqui, e essa criança veio para que está ali concebida no corpo de uma mulher, né? Sensorial. Ela precisa de um espírito, e esse espírito vem então para essa criança. E ele vem com a memória do mundo das ideias, do mundo perfeito. Por isso o mundo ideal. Platão chama isso de idealismo, o mundo ideal. No mundo das ideias tudo é perfeito. Se eu perguntar para ti aqui, pensa num cavalo. Que tipo de cavalo você pensou? Me diga o cavalo. Vamos lá. Eu pensei no cavalo que meu avô tinha, que era o cavalo que eu andava. Que cor era? Era preto. Preto. Qual foi o cavalo que pensou? Mesma coisa, preto. Cavalo preto, lustroso, bonito. O grandão. Meu cavalo era um cavalo branco. Então, mas qual é o cavalo que está no mundo das ideias? O cavalo ideal, certinho, bonito, tudo perfeito. Só que quando ele vem para cá, nós temos uma pequena memória do mundo das ideias. Entendeu? Então esse mundo é imperfeito. Santo Agostinho pega esse conceito platônico, então
Para Platão existe o mundo denso e o mundo das ideias. E eles não se conectam. Eles não são conectados. Entendeu? O mundo do pensamento é desconectado. Então, tem muitas pessoas que são platônicas. Elas podem estar mal do pensamento, elas podem estar ruim do corpo, que não afeta o pensamento, elas podem não estar bem das ideias, que não afeta o corpo, mas tem pessoas que são aristotélicas. Para Aristóteles, tudo está conectado. O nosso pensamento está dentro de nós, não está fora de nós. Por isso que quando eu estou acelerado, eu acelero o meu corpo. Só que o corpo, se for acelerado pelas ideias, ele não acompanha a velocidade do nosso pensamento. E aí o que ele faz? Ele cria processos de ansiedade, de pânico, porque ele vai jogando hormônios na corrente sanguínea para o corpo poder aguentar o tranco. E uma das questões que se aprende em filosofia clínica é que essas pessoas mais aristotélicas, ou a gente ensina elas a fazer uma conexão correta, né? De como conectar o corpo com a mente e tal. Então, nós estamos aqui falando de uma Bíblia que foi escrita, o Antigo Testamento, que é uma Bíblia, que é a Torá, né? Judaica, com um pensamento cristão muito ocidental, um pensamento que tu pega Paulo, né, que estudou em Gamaliel na universidade, ele trouxe muitos pensamentos dos filósofos para esse mundo ocidental. E se a gente quiser estudar a Bíblia, tem que começar a estudar a Bíblia pelo Atos dos Apóstolos. É ali que está a história da igreja. Não tentar entender a Bíblia a partir de Êxodo, de Gênesis. Principalmente tem gente que lê Apocalipse como porta de entrada, acha que vai entender algo. Esses livros todos têm uma conversação com a outra, não só teológica, mas principalmente filosófica. E se tu for ler o Antigo Testamento, a hermenêutica, o cara que vai fazer a união tem que ser a partir de Jesus e não a partir do judaísmo. O judeu só reconhece os 5 primeiros, né? O Pentateuco ali, né? Os Pentateuco. Os judeus dali para frente não reconhece mais, reconhece Moisés, né? E não reconhece Cristo. Mas você acha que a Bíblia é um livro... Eu entendo que você reconheça o valor dela enquanto literatura, enquanto, enfim, um livro de princípios, mas você acha que ela é inspirada? Você acredita nisso? Existe inspiração de Deus na Bíblia, sim. Tá. Mas olha... Então esse conceito é equivocado. Por exemplo, tu trabalhar numa mina de diamantes, ele está todo misturado, a terra, a pedra, e tá o diamante ali dentro. Tá. Nem todos conseguem chegar ao diamante. As religiões em geral, você acha que é equivocado? Porque a religião prega isso, ó. Deus vai dizer aqui que se tu servir ele, tu vai pro céu. Obras da carne e obras do espírito. Mas isso é um conceito religioso meio que padrão, assim, né? O conceito cristão é que nós somos salvos pela graça. Independente do que tenha feito. Independente do que tenha feito. E olha, Jesus dá um monte. A hora que ele pega a parábola lá dos caras que trabalharam na vinha lá, que eles, olha, tinha um dono de uma vinha que disse assim, vou buscar gente para trabalhar. Ele foi às 8 da manhã e disse, olha, eu preciso de pessoas para trabalhar na minha vinha e eu pago 1 denário. Aí ele achou um cara e o cara foi trabalhar na vinha. Às 2 da tarde ele achou outro, ele disse, vai trabalhar na minha vinha. E às 5 da tarde, faltava só 1 hora, 6 horas fechava, ele achou, e o cara disse, o que tu faz aí? Ele disse, não, eu não arrumei emprego. Você vai trabalhar na minha vinha. Aí o cara vai lá e trabalha. Aí chegou na hora de pagar às 6 da tarde, o cara que trabalhou das 5 às 6, ele deu 1 denário. Aí o cara que trabalhou das 2 deu 1 denário. O cara que trabalhou o dia inteiro foi receber 1 denário. Disse, não, mas tá errado isso, eu trabalhei o dia inteiro, por que eu vou ganhar 1 denário? Disse, mas não foi o que nós combinamos? Então o que isso quer dizer? Que você, não importa o que você tenha feito na vida, não tem matemática para herdar os céus. Tu pode ter te arrependido 2 minutos antes de morrer. Mas tem que ter o arrependimento, tem que ter obras. Bingo, a pergunta que se faz é quando tu faz algo esperando troca, isso é escambo, isso tu não vai pro céu.
quando tu dá algo para alguém porque o teu coração tá mandando, a tua alma tá dizendo, o teu espírito tá dizendo, isso é cristianismo. O resto é matemática, é compra, É cosquinha na alma, né? Só, né? É só uma cosquinhazinha, não é? Mas se não tivesse sair dessa área porque eu apanho tanto. Não, mas eu gosto. Não é só tu, Beto. Às vezes quando a gente leva umas aqui também. Mas, por exemplo, você acha que não tivesse a promessa do céu, as pessoas ainda assim Beto, se fôssemos eternos, não, mas vamos lá, se fôssemos eternos, não precisaríamos de Deus. Cara, bicho, vocês estão entrando numa... Não, é loucura, como é que nós vamos querer ser eterno com... Tu já pegou um livro que não tem fim? Tu lê, nunca acaba. Uma novela que não acaba nunca. Uma música que não acaba nunca. Gente, tem que ter a morte, tem que ter o fim. Porque tem hora que diz Deus. Acabou, né? Chega, acabou, né? Chega. Uma transa que não acaba nunca, pensa. Nossa. A transa, o bom é quando acaba ali no final, né? Entendeu? Então a morte tá aí, é uma grande companheira da vida. Então, peraí, então não tem céu. Então não tem céu. Será que... Não, tô te perguntando, porque a morte é o fim, e aí, porque se tem o fim, tem o recomeço, é a segunda temporada da série. E se ao invés desses caras ter razão, quem tem razão é um cara chamado Spinoza? Bom, gosto desse cara. E aí, que ele diz assim, olha, Deus, gente, está na natureza. Deus está no ar que nós respiramos. Deus está dentro de nós, uma parte de Deus está dentro de nós. Deus é a substância perfeita. Deus está diluído nisso tudo. E quando nós desencarnarmos disso aqui, a parte de Deus vai se diluir em tudo que é divino. É como um rio que entra no mar. O mar é aquele que recebe todos os rios. Mas aí uma consciência continuaria ou não? Seria tudo diluído? Eu não sei. Porque o rio dilui, né? Eu não sei. Tá, olha aqui, o que eu sei que... Não, Beto, olha aqui. Então, agora eu vou fazer um desafio pra você. Você vai ter que voltar pra gente continuar esses papos, cara. Vai ser maravilhoso. Eu vou convocar o Dino sempre, que acabou, cara. Tá acabando, 1h da tarde, bicho, acabou. Tá, mas tu falou que ia falar sobre não sei o quê, sobre as caminhadas, sobre... Que caminhada? Não deu, né, preparado sobre isso, cara. Não deu, Beto. Agora você vai ter que voltar pra gente falar de caminhos, então. Vem cá, tem alguma caminhada? Falar em caminho, sabia que o primeiro nome da religião cristã chamava-se O Caminho? Quem mudou para católico? Foi. Quem foi o Constantino? Foi seu cara? Foi seu cara? Era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Era o caminho. Tá, eu vou falar em caminho. Qual o seu próximo? Meu próximo caminho? Teu próximo caminho. Sabe que eu acabei de chegar do caminho de Santiago português. Acabei de chegar. Há pouco tempo. Amanhã nós vamos subir numa das trilhas mais bonitas que existe no mundo. Pertinho de nós. Nós vamos sair daqui às 5:30 da manhã e vamos subir o Morro do Realengo. Sai do Morro Grande e vai até perto de São José dos Ausentes. Morro Grande aqui? Aqui em Timbé do Sul, é por ali? Tá. Aqui. O Morro do Realengo, a gente faz parte lá de um projeto chamado Nossa Família, com a família do Abel Oliva, e nós vamos subir lá em famílias para mostrar para os filhos que não conhecem ainda. Nós vamos fazer essa trilha lá. Quantas horas de caminhada? São mais 6 horas para subir. É bem extrema, tá? Assim, aí fica lá ou volta já no mesmo? Dá para ir e voltar, ou nós vamos ter um jeito de são 15 quilômetros apenas de subida, seria 30 para voltar. O Abel vai junto? O Abel vai junto. Eu tive uma vez lá, o Abel me levou no Alambique, foi uma caminhada diferente da tua. Boa. Então, depois nós vamos fazer aqui o Caminho Sagrado, que é uma promoção da Tract Field, a gente vai sair de Nova Veneza, um grupo e chama-se A Filosofia do Andar a Pé. Por isso que eu tô por aqui, já é a semana que vem. Vai ficar aqui? Tá. E a gente tá sempre inventando caminhada, o Caminho da Ilha, esse ano também vou fazer com um grupo. Tá, faz o seguinte, o pessoal te segue lá, né? O Filósofo Peregrino, é isso? Isso aí. Beto Colombo, Bruxo, que prazer te receber sempre, grande baita carinho. Você tá convocado, tá? O Igor vai ficar em contato com você quando você voltar pra cá. Boa. Você está convocado, Dinão Cardoso. Eu quero ir numa caminhada dessa aí. Eu gosto. Gosto mesmo. Faz essa agora. Essa de amanhã?
Não, essa sábado. semana que vem. Tá. Sexta, sábado e domingo. 75 quilômetros. Aí, ó. Não queria? Sai de Nova Veneza, Treviso. Treviso vai para Uruçanga a Zambuja. Caminhada média. Tem toda a estrutura que é da Track Field, camiseta. Só escrever no site da Track Field. É o caminho sagrado nosso aqui. Esse nosso que é aqui, só né? 3 dias. O caminho sagrado são 7 mais, dias. Né? Beto, prazeraço te receber. Prazer, tamo junto, conta comigo aí. Obrigado, Beto Colombo, obrigado, Dinão Cardoso. Valeu, obrigado. A você que está comigo todas as tardes. E não esqueça de uma coisa, nesse programa... Somos todos filósofos. Ou não. A música